A paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa noite, uma boa tarde. Independe aí o horário da qual o texto vai chegar até você que quer e deseja aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. É um texto, um assunto onde eu gostaria de tratar, expor a palavra de Deus, melhor dizendo. É um assunto bom, embora não é um assunto onde ele não, dentro das igrejas, dentro dos ministérios, ele não é um assunto onde muito se fala, muito se prega, mas é um assunto bom, de respeito, acredito, e de todo ser humano, faz parte da vida de todo ser humano. Eu gostaria de tentar ser um pouco didático, não apenas ficar apenas as minhas palavras, mas que eu venha caminhar na Bíblia para que fique bem mais claro, porque o assunto na qual nós vamos falar, eu mais o Espírito Santo, nós, quem vai falar é o Espírito Santo, mas na qual eu sou o transmissor aqui. Então somos nós, somos plural, não é apenas um, são mais de um, não é no singular. Enfim, o assunto é um assunto bem difícil aí, como eu disse, de ser anunciado, pregado, falado nas denominações, nas igrejas, enfim. Provavelmente, muito difícil você vai ver alguém falando a respeito deste assunto em cima de um púlpito, de um altar. Mas é um assunto claro, embora muitos pensam que não, é um assunto muito claro e é um assunto que faz parte de todo ser humano. E a Bíblia vai nos relatar e vai nos falar. É acerca da morte. Eu gostaria de falar acerca da morte. Literalmente falando, a morte, para falar dela, existem dois pontos que são indispensáveis. E esses pontos são fatos e são literais na vida de qualquer ser humano. Eu gostaria de deixar claro que a Bíblia aqui, ela está tratando deste assunto como universal. Não é apenas para os cristãos, independe da religião, independe aí da religião que a pessoa exerça, entendeu? Ou ateu. Ela não vai escolher se é ateu, se é cristão, se é budista, se é do candomblé, sei lá, enfim, etc. Deu para entender? Ela vai vir e aí vai ser literal. Esses dois pontos que está de acordo com a morte, ele é indispensável. Ele é onde vai acontecer literalmente na vida de todo ser humano. Menos aqueles que vão ser arrebatados. Aí eles não sofrerão o dano da primeira morte. Então, vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 17. Como eu disse, vou ser dinâmico hoje. Vamos abrir a palavra de Deus, nada melhor. Certo? Eu deixei o meu rascunho aqui e vamos trabalhar de forma didática, embora aí eu possa expor o texto, mas vamos ser didáticos, porque aí os que quiserem anotarem esses versículos, e fica bem mais fácil, e talvez até a pessoa pode pesquisar para ver que não há heresia e que não há nada que vai fugir da palavra de Deus. Gênesis no capítulo 2, no versículo de número 17, está relatado o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui o texto na qual eu acabo de ler, aqui é a origem da morte. Isso daqui é a origem da morte. Para falar da morte, existem dois elementos, fatos
realidades que vão ser concretizadas e que vão acontecer. Primeira morte, a morte física, que é a morte da matéria. E a segunda morte é a morte espiritual, que aqui ao decorrer aqui a gente vai expondo. Vamos abrir, então essa é a origem da morte física, deste corpo, desta matéria. Agora vamos para uma outra morte, que é aqui onde está relatado no capítulo 3, verso 19, também vai falar. Ó, essa é a morte física. No suor do teu corpo comerás, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 19. Pois bem, então ali Deus já está dando uma direção onde vai estar relatado, e ele está falando que o nosso pó, nosso corpo que é pó, ele volta para o pó, porque ele é pó. Um texto relacionado a este, que vai falar a mesma coisa, mas agora ele vai abrir um outro caminho, uma outra direção. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Esses três: corpo, alma e espírito. E para falar disso, nada melhor, né? Quando acontece isso na vida de qualquer ser humano, que já ali no Gênesis 2,17, que vai falar acerca que como foi o surgimento da morte. Está relatando ali a origem da morte. Como que se originou? Originou desta maneira, com o pecado do homem. Lá em Romanos, no capítulo 5, este aqui eu não vou abrir, mas eu vou deixar como base. Ali também vai falar acerca da origem da morte. Pois bem, então vamos abrir num texto paralelo a este, onde fala da mesma situação, mas ele dá uma margem maior acerca da morte. Vamos lá, vamos abrir aqui Eclesiastes, capítulo de número... Vamos ver aqui rapidinho. Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Provérbios. Vamos lá. Provérbios, vamos ser rapidinho aqui. Eclesiastes. Eclesiastes 12. 12. O último. 12:7. 12:7 está relatado assim. Eu fiz questão de deixar aqui. E eu vou ler o texto. Ó. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então vamos lá. Nós somos compostos de 3 elementos, vamos dizer assim, elementos, que constituem e faz parte da vida do ser humano, humanidade, homem. Corpo, matéria, alma, espírito. E o espírito aqui, a Bíblia vai estar relatada, depois você confere na tua casa, onde você achar melhor. Ó, e esse espírito aqui que a Bíblia relata, ele vem de pneuma. Aqui está falando de um espírito que é o espírito fôlego de vida que Deus deu ao homem. Esse espírito não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo, que é Deus. Como? Exemplo, o espírito aqui que está falando é o espírito fôlego de vida. Tanto é que os irmãos podem notar que este espírito aqui, ele está em E minúsculo. Quando a Bíblia ela relata que o espírito está em E minúsculo, não é o Espírito Santo, o Espírito Deus, da mesma essência, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Este espírito aqui é o espírito fôlego de vida. Pois bem, vamos lá. O espírito, ó, corpo, que é pó, volta para a terra. Alma, que é... depois a gente fala da alma. O espírito, que é fôlego de vida, volta para Deus. E a alma? Já se perguntou acerca da alma? A alma, ela é a consciência do homem.
ela é a razão. Então, como Deus ele é organizado, o pó da terra, que é a nossa carne, ela é pó, ela volta para a terra. Já o espírito, que, como está relatado em Eclesiastes, ele é fôlego de vida, ele volta para Deus. E a alma? A alma, ela tem que ir para algum lugar. Já parou para pensar? Para onde ela vai? Para onde que vai? Vamos estudar mais um pouquinho aqui. A alma, ela é a consciência, eu deixei anotado aqui. A alma, ela é a consciência do homem. Logo que o corpo, que é pó, vai para o pó, e o espírito, que é de Deus, volta para Deus, a alma, ela precisa de um lugar. E qual lugar que ela vai? Para onde ela vai? Interessante aqui que nós vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 16. Vou abrir aqui. Vamos rápido. Lucas 16. A alma, ela tem que ir para algum lugar. Para onde ela vai? Lucas 16, 22. Existe uma parábola onde Jesus está em Jerusalém. Ele está discutindo acerca das coisas da vida após a morte, com os sacerdotes, com todo aquele sinédrio que ali estava com Jesus. Então, Jesus ele começa a falar em parábolas. E o que é uma parábola? Eu fiz questão de anotar. Parábola, ela vem do latim, certo? A parábola na narrativa alegórica, ela é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia, no seu sentido literal. Já no seu sentido literal, é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. O que isso quer dizer? Por que eu estou dizendo isso? Certa vez, em uma das minhas experiências com o ministério, com a igreja, eu estava em um culto onde um pastor ministrava a mensagem de Deus e ele dizia que a parábola pode ser uma verdade ou talvez não pode ser uma verdade. E eu fui estudar qual era o significado da parábola, e ela me trouxe a conclusão que não. Por que eu estou dizendo isso? Para ficar mais simples aqui para você entender. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Certo? Para você ter a comparação de alguma coisa, essa coisa que você precisa ter comparação, ela precisa existir. Você vai tirar de algo que existe. Então, se é algo que você vai tirar, ou uma analogia, isso é algo que existe. Então, a parábola em si, só estou explicando para não deixar aqui que essa mensagem que Jesus ministrou, que essa parábola que Jesus falou, é algo que não aconteceu ou que não existe. Existe, porque está dizendo que é uma parábola. Então vamos adentrar aqui. Ficou nítido, né? Deu para entender. Vamos aqui, senão vamos decorrer, senão nós vamos ficar aqui e vai ganhar muito tempo. Ó, Lucas 16, 22, está relatado assim: aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Parteado o texto. Para você entender melhor, deixa aqui que eu quero escorrer isso aqui rapidinho, que vai entrar muito. Para você entender um pouco melhor, ali Jesus está dizendo acerca do seio de Abraão. Logo, isso te lembra alguma coisa, correto? Por que logo o seio de Abraão? Esse mendigo aqui que morre, ele vai para o seio de Abraão, e aqui diz na mensagem que ele é levado pelos anjos,
para o seio de Abraão. Gênesis capítulo 12. Vou discorrer isso aqui rapidinho. Quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra para onde eu te mostrarei, far-te-ei, te abençoarei, beleza. Quando Deus chama Abraão, tira ele do meio de uma terra de idolatria, logo idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, porém, tira Abraão dessa terra de idolatria e vai fazer de Abraão uma exclusividade sua e vai trazer de Abraão uma nação, um povo na qual Deus escolhera para que fosse no futuro seu povo escolhido, de onde descenderia aquele na qual traria salvação à humanidade. Até aí tudo bem. Então Deus ele chama Abraão e tira Abraão dessa terra e manda Abraão e vai mostrar para Abraão que da descendência dele descenderia aquele que seria o salvador de toda a humanidade. Na cabeça de Abraão, e talvez na cabeça de muitas pessoas que talvez estuda e talvez não olha a palavra como ela é, vai ficar preso a Isaac. Mas a palavra ela não está dando, e o plano de Deus não é Isaac. O plano de Deus é Jesus. O plano de Deus é Ele mesmo se tornar carne e fazer entre nós. Mas para isso Deus vai chamar um povo, uma nação, onde Deus queria que esse povo viesse e traria o descendente que é Jesus. Se nós olharmos com os olhos terrenos, nós vamos ver que Deus queria fazer de Abraão uma nação, um povo, a qual veio Israel e da onde veio os judeus, que de onde dos judeus veio Cristo. Mas quando nós olhamos, e como a palavra e olhamos ela no mundo espiritual, nós vemos que a intenção de Deus também é trazer e fazer desse povo, dessa nação, um povo. Mas Deus ali, ele queria que Abraão fosse o pai de muitas nações, através de Abraão, mas também no mundo espiritual. Quer ver? Prova isso. Quando Abraão está na tenda, Deus fala, sai para fora, Abraão. Vou te mostrar coisas maiores. E aí Deus mostra para ele, olha para as estrelas, olha para as areias do mar. Conta elas para mim. Ali, Deus está ilustrando claramente que é impossível contar. E ali tem uma alegoria onde explica que ali existem duas nações, dois povos. As estrelas que Abraão não conseguiu contar, as estrelas são a parte da igreja. A terrena, que são as areias do mar, está indicando para o terreno, que é o povo de Israel. Então ali existem um quadro de duas nações. Primeiro, o povo de Israel, as areias do mar, e as estrelas, que são as nações que vão dizer e vão ilustrar alegoricamente que dali seriam dois povos, não apenas o povo judeu, porque ali já havia um plano de salvação. Aí eu estou te explicando isso aqui só para você entender o que está acontecendo no 16:22. Mas por que o seio de Abraão? Quando ali Jesus ele está ministrando para aquele sinédrio, Jesus ele está, através de uma parábola, fazendo uma alegoria daquilo que já existe, transmitindo isso, através desta parábola, de algo que já existe, uma comparação, como que nós lemos aqui, uma comparação do que já existe no mundo espiritual. Portanto, por que para o seio de Abraão? Porque são descendência de Jesus, descendência daquilo que Deus viria e traria e faria, que é o plano de salvação. Agora, o que as pessoas não entendem, que logo vai dizer, vai pensar, porque quando isso acontece, quando isso ocorre, lembra dos 3 fatores da morte? Corpo, espírito e alma. A alma, ela vai ter 2 destinos. Ou ela vai para o seio de Abraão, ou ela vai para o inferno. Eu li a parte A do texto, fechei aqui.
Mas a parte B do texto, ela vai dizer claramente para onde vai a alma após a morte. O texto é claro, ó. Vou ler até os dois para você entender melhor. Ó, Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para aquela aliança. Deus é organizado. Deus disse para Abraão que dele descenderia as nações. Está falando de um plano de salvação. Agora vai para o seio de Abraão, ou seja, lembra lá da aliança de Abraão? Então, é para a aliança de Abraão. Agora vamos lá. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora, morreu também o rico e foi sepultado. Agora, vamos para o 23. Ó, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o seguinte: para nós que vamos morrer, existe um lugar, e este lugar de descanso, a diferença do cristão e os demais é o seguinte: a sua alma, ela vai para o seio de Abraão. E o próprio rico aqui, ele pôde testificar o lugar onde o Lázaro estava. Então, aí já começa as diferenças, porque é indispensável esses dois caminhos logo depois da morte. A alma, ela precisa de ir para um lugar. Corpo, pó da terra, volta. Espírito, vai para Deus, que é de Deus. E a alma, ou ela vai para o seio de Abraão, ou ela vai para o inferno. É o que o texto de Lucas 16, 22 aqui está nos deixando claro. E logo que isso acontece, que ele é sepultado, o apóstolo Paulo também ele vai falar de algo que é tremendo. Ele vai falar que este lugar, aonde é o seio de Abraão, que são os cristãos que estão dormindo, ele diz que os cristãos eles estão dormindo. Ele não diz que morreu, mas que está dormindo. O que eu quero deixar claro aqui, diante da palavra de Deus, é que o plano de salvação de Deus chama Abraão e tira Abraão daquela terra e faz com ele todas as alianças e faz com ele que Jesus viria e que Jesus traria salvação para toda a humanidade. Ali, Jesus está deixando claro que não se tratava apenas do terreno. Ou seja, por isso que muitos dos judeus hoje, eles se perdem, porque eles acreditam que a salvação é para eles, mas Jesus disse para todas as nações, eu te darei todas as nações. Então eles se aplicam à Torá, eles se apoiam na Torá, mas a própria Torá, que é o Pentateuco, que é a base de tudo, ela vai falar de Abraão, e que de Abraão descenderia aquele que traria salvação, um Salvador. Mas para os judeus, o Salvador viria como eles pensavam que viriam, porém não veio. Ele veio em forma humana, lógico. Ele veio não como um rei igual era Davi, que era um rei com toda a sua pompa, com toda a sua majestade, mas ele se fez servo. Ele sendo rei, ele se fez servo. E ele mostrou toda a sua humildade para a humanidade. Por isso que ninguém consegue entender a humildade de Cristo. Então voltamos aqui. Lá na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, vai relatar um assunto também muito bom. E antes de adentrar aqui, eu gostaria de falar que existem duas mortes. Eu falei das duas mortes, a morte física e a morte espiritual, certo? A morte espiritual, nós vamos entender ela lá mais um pouco para frente, lá em Apocalipse, e aonde que eu quero entrar aqui, começar a entrar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 50, ele vai um pouquinho adiante, vamos abrir para ficar mais claro, como eu disse que seria didático.
Não vamos fugir da regra aí, certo? 15, vamos pôr aqui os 50. O apóstolo Paulo vai falar que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, se depois que o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus, que é espírito, Eclesiastes 12:7, e a alma, ela precisa de um lugar. Para onde ela vai? Ela não é desse corpo, deste mundo. Então agora, para onde ela vai? Existem dois caminhos. Seio de Abraão, ou ela vai para o inferno. O seio de Abraão, Deus mostra a aliança e Jesus explica em Lucas 16:22. E eu te expliquei o porquê de tudo aquilo ali. Por que o seio de Abraão? Porque Deus ele é organizado. Ele chamou Abraão e mostrou. Eu te mostrarei, ó, as estrelas do céu e as areias do mar. Ou seja, o que ele está querendo passar ali, que era algo grande demais, era grandioso demais. Ou seja, eu vou falar grandioso demais, mas era grande, vamos falar assim. Era grande. E o que acontece? Mostra para Abraão que não era apenas que Deus tinha só com os judeus. Os judeus eles foram escolhidos para ser a nação que traria o Salvador, mas o Salvador veio para a humanidade, é isso que eles não entendem. E é isso que acontece. Agora, vai para o seio de Abraão e vai ficar no seio de Abraão aguardando o retorno de Jesus. Vamos ver agora se é ou não é? Então tá lá no seio de Abraão aguardando o retorno de Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 50, que o apóstolo Paulo vai falar que a carne e o sangue, eles não podem herdar. Eu vou ler, ó. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então vai acontecer dois grandes mistérios aqui. O primeiro é que ele vai falar de um arrebatamento. Arrebatamento este que, quando soar a trombeta, que ele fala aqui, que ao soar da trombeta, vamos ler aqui, ó, eis que vos digo, nem todos dormiremos, ou seja, lembra lá? Ele está falando para os cristãos que ele está tratando do assunto da morte como um sono, como alguém que está dormindo, aguardando a chegada do Messias, do Rei Jesus que virá na sua vinda. Ó, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, ou seja, nem todos vão morrer. Mas os que estão dormindo, né, vamos falar assim, estou falando morrer porque o apóstolo Paulo ele não traz essa conjugação para os cristãos, porque até nisso existe diferença para os cristãos. Não é tratado como morte, e sim aqueles que estão dormindo, com respeito a todas as outras religiões. Mas a aliança de vida eterna com Abraão é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Entendeu agora o mistério? Aí ele vai lá no 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Opa! A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Agora ele disse, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, ou seja, essa matéria vai ser transformada. Um corpo de corrupção vai ser transformado em um corpo de glória, de incorrupção, para chegar a Deus. Porque, como ele mesmo disse, a carne, matéria que é pó, ela não pode herdar o reino dos céus, que é a carne e o sangue. Então, até nisso, Deus ele é organizado. Por quê? Se aqueles que morreram levaram seu pó para a terra, isso quer dizer que quando eles ressuscitar e eles for para Deus, que eu vou chegar um pouco mais lá na frente, não vai ser a carne, não vai ser essa matéria, vai ser a nossa alma. Amém? Então vamos lá, ó. Esse ressoar da trombeta, eu fiz questão de deixar anotado aqui. Também vai estar falando lá em Apocalipse, no capítulo 7,
Eu deixei anotado aqui, capítulo 7 e versículo de número 9. Vai estar falando, ó, vamos abrir lá, é um paralelo do texto. Este paralelo do texto vai estar falando da mesma coisa. 7 e 9. Apocalipse 7 e 9. Cadê aqui? Aqui. É o 7 e 9. Tá lá. 7 não, é o 8, 9. Isso, é o 8. É o 8. Não, perdão. É o 11, 15. Eu coloquei 7, 9 é o outro. É 11, 15. Lá tá relatado assim, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Jesus Cristo, e reinará ele pelos séculos dos séculos. Então, neste momento, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo está falando ali e o texto está num paralelo relacionado à sétima trombeta de Apocalipse que João escreveu. Então ali ele está falando acerca da trombeta que vai soar, e no momento que ressoar a trombeta, os mortos vão ouvir a trombeta e vão escutar a voz, vão de acordo com Jesus. Eles vão ser ressuscitados e receberão um corpo incorruptível. Para a glória de Deus, eles vão de encontro a Jesus. Os que não estão em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar e eles vão ressuscitar para um julgamento. Os que estão em Cristo Jesus, eles ressuscitam para a glória de Deus, certo? Os que não estão em Cristo Jesus, com todo respeito, é bíblico, e eu não posso deixar de falar da Bíblia. Eu não estou aqui para falar de cristianismo, mas apenas focado no Evangelho e falar que as outras religiões não estão de acordo. Eu estou aqui para falar de um cristianismo onde Deus, que não é religião, eu estou falando de Jesus, mas que isso vem das boas novas de Jesus. Você quer ver? Ali no capítulo de Lucas, na qual eu acabo de ler, ali que eu faço menção entre os dois, que era Lázaro e o rico, aquele que foi para o seio de Abraão e aquele que foi para o inferno. Só existe esses dois caminhos, amados, não tem outro. Se alguém disser que tem outro, está enganado. Ah, reencarnação e não sei o quê. Não. A carne e o sangue não pode herdar o céu. Está escrito aqui, o apóstolo Paulo acabou de dizer. Eu vou falar aqui, vou falar rasgado. Tem gente que, inclusive muitos amigos meus, eles são testemunhos de Jeová e eles falam e acreditam numa reencarnação. Reencarnação do corpo e do sangue. Amados, isso é loucura. Isso não está na Bíblia, amados. O apóstolo Paulo diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso que, no ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão e eles receberão e ressuscitarão incorruptíveis para a glória de Deus. Por quê? Quando eles ressuscitam incorruptíveis, isso quer dizer que eles vão se chegar a Deus, que é santo. Então não tem como ter corrupção próximo de Jesus. E nós estamos falando da alma agora. E para continuar ali onde eu estava, só para falar que eu não estou apenas focado e defendendo o Evangelho de Jesus, ali no Lucas 16, 22, no texto que eu acabei de ler, se você olhar um pouquinho mais à frente, nos versículos à frente, você vai dizer que esse rico, quando ele está apavorado e ele está com a sua língua seca ali no inferno, onde há chamas, ele pede para que vai e avise aos seus familiares, os seus entes queridos, que existe aquele lugar e que se eles
não mudar o percurso, o caminho e não se voltar para Jesus, ali ele está querendo dizer assim, ó, vai lá e prega as boas novas para eles também, para que eles não venham para cá onde eu estou. Ou seja, a salvação vem pelas boas novas de Jesus. As boas novas de Jesus é o evangelho, é a palavra dele. Interessante que Abraão diz assim, ó, se eles não acreditam nem nos que estão, nem na, se eles não acreditam, lá eles têm a lei e os profetas. E se eles não acreditam na lei e nos profetas, como que eles vão acreditar em um morto? Ou alguém que saiu daqui para lá? É isso que Abraão diz. Então é muito simples. Se o próprio Abraão está falando assim, ó, vai lá e fala para eles que tem a lei e os profetas para isso. Já tem a lei e os profetas, não precisa de ir lá e falar, porque já é pregado o evangelho. Agora a diferença está naqueles que creem no evangelho em Jesus Cristo para salvação. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando de religião. Ali, o próprio Abraão diz, ele já tem a lei e os profetas. E nos tempos de Jesus, para ficar mais claro ainda para você o que eu estou dizendo, havia todo um processo de salvação, onde Jesus estava aqui encarnado, onde Jesus ele estava aqui em forma humana, trazendo a sua mensagem, e ele ia se entregar para ser crucificado. Então ali Jesus não havia ainda mostrado para João, ali não existia ainda a carta de Apocalipse. Então João vai ver tudo mais à frente, o que João vai ver. Ele não vai ver naquele momento. Então, depois que Jesus faz a sua obra expiatória na cruz do Calvário, aí sim, depois de um determinado tempo, quando tudo já lá em cima já está planejado, agora Jesus vai mostrar para João o livro na qual nós acabamos de ler aqui, que é o livro do Apocalipse. Então Jesus vai mostrar para João que a morte em si, os que vão ser julgados são os que não estão em Cristo Jesus. Talvez as pessoas possam olhar e dizer assim, isso é heresia, é loucura, você pode estar doido, tudo que você está falando não tem nada a ver. Eu trouxe hoje de uma forma bem didática, trazendo e trabalhando todos os textos, embora o que eu falei de Abraão está lá no capítulo 12, versículo 12, capítulo 12 a seguir, e ali nota claramente o que Deus está mostrando, o que Deus está falando. Então, talvez você vai dizer assim, não, ele não abriu lá no Gênesis 12, quando ele falou de Abraão, mas pode abrir, tá em Gênesis 12, a chamada de Deus para Abraão, quando ele chama Abraão, tira Abraão daquela terra da idolatria, por aí vai. Então, voltamos aqui. Agora, o apóstolo João, está tendo a visão de Apocalipse. Ali é revelado o trono, todos os mistérios de Deus, tudo aquilo que não havia sido revelado antes, agora está sendo revelado para João. E é interessante que ali, o 11:15 vai falar da volta do Senhor, e interessante que no 11:15 também vai falar assim, que quando ressoar da trombeta, Jesus está estabelecendo o seu reino. Reino este que o homem perdeu. Reino este. Lembra que Jesus falou que o mundo jaz do maligno? Então, agora Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu trono. E aqueles que estiverem com Cristo reinarão com ele. Apocalipse capítulo 11, verso de número 15. Certo? Já li aqui, mas se os irmãos quiserem que eu abro aqui e faço menção dele, é justo. Então aqui, ó, no 11:15, vai estar relatado: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de Jesus Cristo. Ele reinará para todos os séculos dos séculos. Ali é o restabelecimento, o estabelecimento do reino de Jesus Cristo. Apocalipse 11:15. Deixei anotar, tudo anotadinho aqui. Agora temos o julgamento de Deus.
Apocalipse no capítulo 20 é o julgamento. Vale notar que aqui agora, quando nós vamos falar do julgamento, aqui os irmãos, os cristãos, eles não terão julgamento. De onde você tira isso? Romanos 8:11. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso que está escrito lá. Certo? Depois, se você quiser anotar o versículo, o capítulo e fazer menção, é isso que está escrito lá. Lá aqui no capítulo 20, certo? Capítulo 20, do 12 em diante, está relatado o seguinte. 12 em diante. Está relatado assim. Vou correr aqui que já estou indo para o culto. A mulher já está chamando para o culto. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Os mortos, eles, no ressoar da trombeta, eles foram... lembra que o apóstolo Paulo falou? Que todos vão ser ressuscitados e que alguns vão ser ressuscitados para o julgamento aqueles que não estiverem em Cristo Jesus, porque conforme Romanos 8:11 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então esses aqui são aqueles que não ouviram aquela mensagem que o pai Abraão disse para aquele rico. Para isso, eles têm a lei e os profetas, que quando fala lei e os profetas, é a palavra de Deus. Está se referindo à palavra de Deus, aqueles que não acreditarem em Jesus nesta vida. Então aqui agora, vai testificar ainda melhor no 20 e no 13. Deu o mar os mortos que eles estavam, a morte e o além, que é o inferno aonde eles estão. Os mortos que neles haviam, a morte devolveu eles. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para o lago de fogo. Ao 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago. Ou seja, os que não estão escritos no livro da vida são aqueles... Lembra o que Jesus disse para Pedro? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Ou seja... ficou bem claro a diferença entre os que estão em Cristo Jesus e os que não acreditam na lei e nos profetas. Certo? Ficou bem claro o assunto, não vou estender muito. E aqui no 14, ele vai falar daquilo que eu falei. A primeira morte é a morte física. Olha o 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, morreu a morte física, o pó foi para o pó, o espírito foi para Deus, a alma tem que ir em um lugar. Os que estão em Cristo vão para o seio de Abraão. Porém, os que não estão em Cristo, mesmo até aguardar o soar da trombeta, eles vão para o inferno. É ali aonde ficou aquele rico. Já o cristão, ele vai para o seio de Abraão e vai aguardar ali. 1 Coríntios 15:50 vai falar acerca do arrebatamento e vai falar acerca do soar da trombeta. Ali sim, aí vai soar a trombeta, vão ressuscitar, os cristãos vão ressuscitar para a vida com Cristo, e os que não são cristãos, que não confiaram nas leis, nos profetas, como o pai Abraão disse, que aquele rico queria voltar e pregar para sua família, e eles vão eles vão ser julgados segundo as suas obras, conforme eu li aqui no 20 de Apocalipse, e aí sim acontecerá a segunda morte. Essa é a morte espiritual. Então existe a morte física e a morte espiritual. Aí por isso que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que ele é o caminho, a verdade e a vida? Porque ele é o caminho que conduz para a salvação, para a vida com Deus.
Porque o inferno foi um lugar onde Deus fez para Satanás e seus demônios. E todo aquele que não está em Cristo Jesus, o seu lugar vai ser esse destino, infelizmente. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade de Deus, que a gente não pode correr. Então não tem como dizer que isso é uma heresia, pois nós fizemos tudo didático, versículo por versículo e capítulo por capítulo. Amém? Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu corri muito aqui, não deu para dissertar tudo, mas foi uma explanação, uma exposição que eu não adentrei muito, porque senão o texto ficaria muito extenso. Eu estou correndo, tenho que ir para o culto, mas enfim, então ficou claro acerca da morte. Existem duas mortes, a física e a morte espiritual. A física é essa do nosso corpo, e a espiritual vai ser lá no inferno, com Satanás e a morte e os seus demônios, onde a própria Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E então, ali no capítulo de Lucas 16, 22 em diante, vai falar que o último inimigo a ser vencido é a morte. Amém? A paz do Senhor, que isso possa te ajudar no seu ministério, na sua vida, na sua carreira cristã, e tudo ficou muito claro acerca da morte. A morte física e a morte espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Forte abraço e amém. Glória a Deus.